Houve uma época em que a palavra de Deus foi transmitida oralmente, ou seja, verbalmente, porque a Bíblia ainda não existia, mas a palavra de Deus já era falada, transmitida aos líderes do povo de Israel, para que então essa palavra fosse dita ao povo de Deus. Então houve uma época em que a palavra de Deus era transmitida de maneira oral. Houve uma época em que a palavra de Deus, após a invenção da escrita, a palavra de Deus passou a ser transmitida também através de pequenos trechos, conforme a narrativa bíblica ia acontecendo, através dos homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que foram levantados por Deus para esta narrativa. Houve uma época em que a palavra de Deus, ainda em formação do Novo Testamento, era lido nas igrejas do tempo do Novo Testamento apenas o Antigo Testamento, aquilo que eles tinham acesso para estarem lendo e refletindo a despeito da palavra de Deus. Houve uma época que, no período do Novo Testamento, além de ler aquilo que era porção do Antigo Testamento, nas comunidades da igreja local, eram lidas as cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João, também cartas essas que viriam a fazer parte da palavra de Deus, mas já era lida nas comunidades locais. Houve uma época em que a palavra de Deus, ela ficou com uma leitura reduzida. Final do quarto século até o século XVI. No final do quarto século, quando aconteceu aquilo que é chamado de Vulgata, a palavra de Deus, ela é toda transmitida para a linguagem do latim. A tradução dela sai do grego e vai para o latim. E como o latim era poucas pessoas que conheciam, a acessibilidade ao aprendizado do latim era para poucas pessoas, a palavra de Deus, então, ela fica reduzida por aproximadamente 1.200 anos à leitura de uma classe da sociedade. A maioria das pessoas na sociedade não tinham acesso, por causa dessa tradução para o latim. E isso vai até o século XVI. Mas graças a Deus, graças ao bom Deus, no século XVI, 1517, a palavra de Deus volta então à linguagem do povo, através do processo que nós conhecemos como Reforma Protestante, que é o mês de outubro, qual nós fazemos menção um pouco mais a despeito daquilo que aconteceu. E uma das grandes conquistas da igreja, para não dizer a maior conquista, foi a palavra de Deus voltando à mão do povo, não apenas do clero, não apenas de algumas pessoas que tinham a possibilidade de conhecer o latim. Então a palavra de Deus vem para todas as pessoas. Houve uma época em que a palavra de Deus começou a ser traduzida em vários idiomas. Então, da Alemanha para a França, Espanha, e aí depois vem para os Estados Unidos, depois Inglaterra, e chega aqui, ao Brasil. Mas houve uma época, particularmente aqui no Brasil, que o Brasil acabou sendo mais abençoado ainda pela Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, onde há várias versões da Bíblia Sagrada. Hoje nós podemos encontrar nos lares, possivelmente da maioria dos irmãos aqui, se não nas livrarias que trabalham com a venda da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar várias versões. Vamos encontrar revista e corrigida, revista e atualizada, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia na nova versão internacional, a Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, com capa dura, capa mole, capa azul, capa cor-de-rosa, com a capa preta, Bíblia com zíper, sem zíper, Bíblia de letra gigante, Bíblia de letra grande. É inegável a facilidade e a possibilidade que nós temos de ter nesse presente momento em nosso país a palavra de Deus em nossas mãos. E na mensagem de hoje, diante de tanta facilidade, de tanta acessibilidade à palavra de Deus, nós vamos refletir dois comportamentos que se pode ter diante deste privilégio. Então abra sua Bíblia comigo no texto básico da mensagem de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Esse é o texto básico da nossa reflexão. Eu peço que você não feche mais a sua Bíblia até o final da nossa reflexão, porque voltaremos por várias vezes à narrativa do texto. E é importante que sempre você volte os olhos ao texto quando nós formos ler, para que a palavra de Deus seja inculcada na sua mente e na minha mente.
Lucas 10, verso 38 a 42, diz a palavra de Deus: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentado aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deixa a Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e nós colocamos diante do Senhor a nossa mente, a nossa alma, para que o Senhor a tome cativo, e fale conosco, através desse texto, Senhor, conquanto conhecido da maioria do Seu povo, mas que haja abertura na nossa mente, na nossa alma, para aquilo que o Senhor há de nos lembrar, há de nos dizer, há de nos ensinar na noite de hoje. Nós nos rendemos com reverência, temor e tremor diante da Sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Qual tem sido a sua relação com a palavra de Deus? O título da mensagem que eu coloco hoje para a nossa reflexão é Eu e a Bíblia. Quando eu digo eu, aí você coloca na primeira pessoa no seu caso. Eu e a Bíblia, uma relação secundária. Foi a escolha de Marta, essa relação secundária. O serviço da hospedagem teve prioridade na vida da Marta. O serviço da recepção de Jesus e os seus discípulos foi prioridade na vida daquela mulher. Depois, se desse tempo, então ela iria parar para ouvir os ensinamentos de Jesus. Marta, inegavelmente, aqui no texto mostra que ela foi uma excelente hospedeira. O verso 38, volte seus olhos à palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Embora a expressão hospedou parece que apenas Jesus foi hospedado, os discípulos estavam com ele. Se você voltar um pouquinho aí os seus olhos, capítulo 10, verso 23, diz: E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Aí me acompanhe, nos versículos posteriores, diz assim: a parábola do bom samaritano, Jesus está ensinando eles a despeito de como que o Senhor quer ser adorado, no cuidado do bom samaritano, e eles estão indo. E eles, Jesus e os discípulos, chegam nesse povoado, conforme o verso 38, e são hospedados na casa de Marta. E Maria, sua irmã, está ali. Então, embora pareça que apenas Jesus adentrou a casa, Jesus e os seus discípulos adentraram a casa de Marta e de Maria. Há alguns detalhes no texto que nos dão pistas de que Jesus e os discípulos foram hospedados na casa de Marta. Talvez você diga assim: pastor, mas o texto está dizendo que Marta hospedou-o, ou seja, Marta hospedou a Jesus. Há uma expressão chamada check-in, quando se chega em um hotel, uma hospedaria ou pensão, que é o preencher a ficha da chegada, do adentrar àquele lugar. E geralmente aquele que preside ou é o senhor da comitiva é quem preenche a papelada lá. Marta, ela faz o check-in e cita apenas o nome de Jesus, mas estão com Jesus ali os seus discípulos. Marta hospedou-o. Jesus, ele continuava a sua atividade de mestre. Uma outra pista que nos leva a ver e entender de que de fato os discípulos adentraram a casa de Marta e Maria. Verso 39, volte seus olhos ao texto. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria, na verdade, ela pega a rabeira aqui, naquilo que Jesus, como mestre dos seus discípulos, vinha fazendo em toda a sua caminhada. Jesus, ele adentra a casa de Marta e Maria, ele é hospedado ali, e Jesus continua então os seus ensinamentos aos seus discípulos. Maria vê a cena e aproxima-se, e aproveita desse momento em que Jesus dava os seus ensinamentos aos seus discípulos.
verso 40 e verso 41, volte seus olhos ao texto da palavra de Deus. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Qual é a tua e a minha relação com a palavra de Deus que temos à mão hoje? E assim eu te convido a olhar se talvez a minha e a sua relação com a palavra de Deus hoje não foi a mesma relação que Marta teve com a palavra de Deus viva, encarnada ali, que era o próprio Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Marta, essa excelente hospedeira, ponto e vírgula, além do necessário. Além do necessário. Conquanto ela foi uma ótima hospedeira, recebeu muito bem a Jesus e seus discípulos, ela foi além do necessário. E o próprio Jesus lhe mostra isso, no versículo 41, na parte B. Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Marta, uma excelente hospedeira, mas além do necessário, porque ela chega ao ponto de incomodar, de interromper os ensinamentos de Jesus, e querer interromper o aprendizado de Maria. Marta, ela faz isso: Senhor, não te incomodas? Manda Maria sair daí, que o Senhor continue com o seu discípulo, manda ela sair daí, manda ela me ajudar a te servir. Jesus, ele admoesta graciosamente a Marta, dizendo: mulher, você está muito ocupada, você está muito agitada, você já nos hospedou muito bem, você está querendo ir além da conta, não precisa mais, você está se preocupando com muitas coisas. Jesus, ao ponto de mostrar a Marta o seu exagero, e usar uma linguagem mais hoje no nosso conhecimento, talvez Marta tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ela tinha que fazer além daquilo que era necessário fazer na casa. Ela tinha que oferecer além daquilo que era necessário oferecer àqueles que estavam sendo hospedados. Versículo 41, Jesus se volta e fala: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Jesus, ele mostra tanto que era demasiado aquilo que Marta queria fazer, que Jesus chama a atenção dela, dizendo assim a Marta: bastava o que você já nos fez. E aqui entrando naquilo que era a cultura judaica da época, e na Palestina, lugares sem calçamento, não era tudo asfaltado, calçado, bonitinho como hoje. Quando chegavam pessoas na casa de alguém, o primeiro ato da recepção era uma bacia com água à porta e toalha, para que as pessoas que chegassem ali pudessem lavar os seus pés e secar com a toalha. Esse era o processo inicial de uma recepção, de hospedar alguém em sua casa. Jesus fala: Marta, já basta você ter nos dado água, já basta você ter nos dado a toalha para enxugarmos os pés. Tá bom, Marta, já fez. Jesus chega para Marta e fala: basta que você já nos serviu de alimento. Não precisa mais água, não precisa mais de bacia, não precisa mais de toalha, não precisa mais de comida e bebida. Basta o pouco, o essencial. Volte os olhos à palavra de Deus. Versos 41 e 42, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Eu sei que muitas vezes, no afã de agradar e agradar demais, acabas exacerbando na atitude, acaba exagerando na atitude. Jesus, ele se volta para Marta e fala: tá bom, filha, já lavamos os pés. E presta atenção quando a gente é chamado a adentrar a narrativa. Quando Marta chega para chamar a atenção de Jesus, para que ele mande Maria sair dali, no momento em que ele ensinava os seus discípulos, uma questão muito lógica. Se Jesus está ensinando os discípulos, parte do pressuposto que Jesus já fora hospedado. Se Maria já se assentou aos pés de Jesus junto com os discípulos, em algum cômodo da casa, é porque eles já entraram, já lavaram os pés, já secaram os pés, já foram servidos. É só adentrarmos a narrativa, ela nos convida a isso.
Mas mesmo assim, mesmo já tendo lavado os pés, mesmo já tendo secado os pés, mesmo já tendo servido, a Marta quer fazer mais. E ela quer tirar Maria daquele processo e trazer Maria para ajudá-la. Então, antes que alguns aqui continuem talvez a sustentar, Marta é um modelo de empresário ou de empregado esforçado. Maria é a folgada. Nenhuma coisa, nem outra. Nem Marta é o modelo da empregada e do empresário aplicado, e nem Maria é o modelo da pessoa folgada. Não, nenhum dos dois. Certamente, Maria fez parte de todo o processo ali, da ajuda, quando adentram Jesus e os discípulos à casa de Marta e Maria. Certamente ela foi pegar a água, foi pegar a bacia, trouxe a toalha para secar, certamente ajudou a servir. Só que depois que ela vê que Jesus já lavou os pés, os discípulos lavaram os pés, secaram os pés, estão assentados em uma sala, um determinado cômodo da casa, e Jesus já está ensinando, Maria fala, opa, deixa eu aproveitar. E vai. Mas a escolha de Marta foi continuar servindo. A escolha de Marta foi continuar trazendo coisas ali. Por isso que Jesus se volta para ela e fala assim, Marta, você andas inquieta demais. Jesus jamais ensinou contra o trabalho. Jesus jamais ensinou contra a boa receptividade. Jesus jamais ensinou pessoas a serem folgadas. A questão é que já havia acontecido a hospedagem, a recepção, o serviço. Mas Marta escolheu, diante da palavra de Deus, Cristo encarnado ali, uma relação com a Bíblia, ou com a palavra de Deus, podendo usar na nossa linguagem, uma relação secundária. Marta faz uma escolha de ter uma relação com a palavra de Deus de maneira secundária. Em segundo lugar, eu e a Bíblia, uma relação prioritária. Eu e a Bíblia, eu e a palavra de Deus, você e a palavra de Deus, não pode ser uma escolha de uma relação secundária. Precisa ser prioritária. E essa foi a escolha de Maria. E lembrando aqui, pegando o gancho daquilo que foi um encontro do nosso departamento infantil das crianças, enquanto eles colocavam o cartaz, eu falei, vou usar num determinado momento da mensagem. E a escolha aqui que foi trabalhada lá, eu sei muito bem que não foi a questão da escolha para salvação, porque quem escolhe para salvar é Deus. Mas é depois de salvo, eu faço escolha todos os dias. E Maria fez a melhor escolha. Maria é aquela que parou com tudo que estava fazendo e se dedicou a um tempo exclusivo de atenção ao que Jesus tinha para lhe dizer. Maria passa a ter uma relação de prioridade com a palavra do Deus encarnado ali, o próprio Cristo. A escolha de Maria demonstrou nessa relação prioritária uma relação de submissão aos ensinamentos de Jesus. Uma relação de submissão à palavra de Deus. Possivelmente, como nós já falamos, Maria havia participado de todo o ritual de lava-pés, de tira a poeira dos pés de Jesus, dos discípulos, com bacia, com água e com toalha. A questão é que Marta é que decidiu fazer um pouco mais do que o necessário. Por isso Jesus falou, Marta, tá bom, menos, já é pouco, isso é essencial. Você está inquieta demais. Mas Maria, ela faz a boa escolha. Até porque Jesus já tinha retomado os seus ensinamentos aos seus discípulos. Volte ao verso 1, por favor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Maria é irmã, está ali, é da família, Mas assim como Jesus é o mestre dos discípulos, Marta, possivelmente a mais idosa, aquela que responde pela casa. Por isso que não fala Marta e Maria hospedaram Jesus e os discípulos. Cita apenas o nome de Marta. Mas Maria, ela participou de toda essa hospedagem. E quando falam no versículo 1 que hospedou, ou seja, a hospedagem já está realizada. Já entraram, já lavaram os pés, já secaram, já comeram, agora estão nos ensinamentos. E Maria, nesse momento, ela faz a melhor escolha. Ao ver Jesus já hospedado e ensinando os discípulos, ela se aproxima para ouvir aquilo que Jesus ensinava aos seus discípulos. Diz o versículo 39, o finalzinho dele, quando nós chamamos de novo a sua atenção à palavra de Deus, Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. É só você fazer uma pergunta para o texto. Você acha que Jesus ia chamar Maria para ensinar e largar Marta de lado?
Jesus entra e continua o ensinamento aos seus discípulos. Maria saca e vai lá perto. Ela faz a melhor escolha, uma relação de prioridade. Essa relação de submissão inteligente para com a palavra de Deus encarnada na pessoa de Cristo. Versículo 39 diz, nesse gesto de submissão de alguém que se assenta diante da palavra de Deus, que é o Cristo encarnado, verso 39, diz, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta aquedava-se assentada aos pés do Senhor. A gente começa a olhar para a narrativa, e quando a gente percebe que alguém chega e se assenta, ela já está dizendo, não tenho pressa nenhuma. Chegou, sentou, é porque quer ficar. Quando você chega num lugar meio com pressa, você já chega meio com o pé atrás. Você nem senta. Mas nós vemos essa relação de submissão de Maria para com a palavra de Deus encarnado, o próprio Cristo ali ensinando aos discípulos, que ela chega e se assenta. E o versículo 39 fala nessa relação de submissão inteligente à palavra de Deus, ela se assenta aos pés do Senhor, ela está bem pertinho. Ela não se assenta meio de canto, Jesus lá com os discípulos e ela aqui longe. Não, o texto fala, aos pés do Senhor. Ela quer ouvir, ela quer beber, ela dá uma atenção prioritária à palavra de Deus na pessoa de Cristo encarnado ali, que ela vai aos pés do Senhor. Eu quero ouvir tudo, eu quero beber tudo, eu quero aprender tudo que o Senhor está ensinando para eles. Diz o versículo 39, que Maria se assenta aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Versículo 39 ainda há uma expressão aqui, para que você possamos entender um pouco mais essa relação prioritária de Maria com a palavra de Deus em Cristo encarnado. Verso 39 diz, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se. Ela não sofreu uma queda, não é isso que a palavra está dizendo, né? Ela quedava-se, não, ela sentou aos pés de Jesus porque ela sofreu uma queda, ela caiu, não é isso. Ela quedava-se, né? Que vem do verbo quedar, ficar, deter-se, permanecer, parar, demorar-se. É isso que Maria fez. Nessa expressão de quedava-se, ela foi ali, e ela se deteve ali, ela permaneceu ali, ela parou ali, ela se demorou ali. Eu imagino que quando Marta estava chegando perto dela, falava, lá vem ela querer me estragar aqui. E quando Marta começa a falar, Senhor, manda Maria me ajudar, Maria deve ter ficado, e agora? Será que ele manda ou ele vai me deixar aqui? São imaginações que a gente está fazendo. Mas a expressão de que Maria quedava-se, eu vim aqui para ficar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu quero ter essa relação prioritária de submissão, de ouvir a palavra de Deus. E eu quero me demorar aqui. Eu quero concluir a nossa reflexão, chamando mais uma vez a sua e a minha atenção, para a pergunta que nós fizemos no início dessa mensagem. Qual é e como tem sido a sua relação com a palavra de Deus? A minha relação com a palavra de Deus tem sido uma relação de curiosidade. Tem gente que é curioso com a Bíblia, né? Elas querem saber os textos mais difíceis da Bíblia para debater com os outros. Tem sido uma relação conflituosa, pouco entende o que está lendo, pouco entende o que está escrito ali, porque não estuda mais vezes como deveria. Tem sido uma relação distante, a Bíblia no seu cantinho e eu no meu. Não é aquela musiquinha terrível, tu no teu cantinho e eu no meu? É mais ou menos assim. Qual tem sido a sua relação com a palavra de Deus? A Bíblia lá num cantinho da casa durante a semana inteira e eu no meu? Ou tem sido uma relação de vez em quando? A sua e a minha relação com a Bíblia, a palavra de Deus, tem sido uma relação de vez em quando? De vez em quando, assim, porque de vez em quando vai à igreja, e os poucos dias da reunião, quando lá abre a Bíblia, o pastor pede, o professor da escola dominical, e aí abre a Bíblia e acompanha a leitura. Quando abre, acompanha a leitura. Gente, vou contar um segredinho para vocês aqui. Aqui eu não fico interrompendo o culto e a mensagem, porque vocês não merecem isso. Mas eu sei, depois do culto, pessoas aí me contam, que tem de gente acessando o WhatsApp, internet, na hora que eu estou pregando aqui, vocês não imaginam. Não é os que nos ouvem pela internet, não. É gente que está aqui e não cai da cadeira, não. Eu não tive nenhuma revelação especial agora, é que me contam, tá? Eu não estou vendo nada, não vou chamar a atenção de ninguém. É uma relação bem de vez em quando. E até quando é chamado para uma profundidade, uma seriedade, ainda não leva tão a sério o estar diante da palavra de Deus. Não existe um quedar-se diante da palavra de Deus. Continua sendo uma relação secundária.
Ou uma relação mística, religiosa, do tipo fecha-corpo. Pastor, nossa, isso é linguagem de terreiro. Pois é, às vezes tem evangélico assim, ele tem uma relação com o Salmo 91, com uma hermenêutica equivocada, e lê o Salmo 91 para sair de casa porque fecha o corpo dele. E ele não vai ter nenhum problema. Ou então ele deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 na casa dele, ou em alguma repartição de trabalho, porque aquilo ali é poderoso, fecha o corpo do indivíduo. Você está até curioso para lembrar o que é o Salmo 91, quem não sabe, né? Então, mas deixa para ler em casa depois, não tem nada de fecha corpo lá, tá? Ou uma relação caixinha de promessa. Tem muita gente que tem uma relação com a Bíblia com a caixinha de promessa. Eu quero ler aqui, deixa eu ver aqui a promessa abençoada de Deus para a minha vida, para esse dia. Ou é uma relação dividida. Enquanto eu faço os afazeres da casa, enquanto eu pedalo, enquanto eu ando, enquanto eu trabalho, enquanto eu dirijo, vocês nem sabem. Enquanto eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou também ouvindo e lendo a palavra de Deus. Nada contra isso, nada contra isso. Possivelmente Marta, no vai e vem, na agitação dela, na preocupação de vir e servir, ela conseguia pegar alguns lampejos dos ensinamentos de Jesus. Porque ela estava ali, se andando, incomodada, inquieta, querendo servir. Possivelmente ela pegou alguns lampejos. Entende o que eu estou dizendo? Não se satisfaça com uma relação dividida com a palavra de Deus. Enquanto eu faço isso, mas aquilo, tem que otimizar o tempo, aproveitando eu vou ouvir e ler a palavra de Deus. Não é pecado. Mas a escolha prioritária aqui, que Marta nos chama, é nessa relação de quedar-se diante de Deus. Para tudo. Agora eu vou ouvir tão somente ao Senhor. A sua relação, a minha relação com a palavra de Deus, tem sido uma relação de última hora, ou de poucas horas, em leituras curtas, sem reflexão, quando sobra tempo. Ou a minha relação e a sua relação com a palavra de Deus tem sido uma relação como a de Maria. Uma relação de qualidade, uma relação de submissão, de reverência, de quedar-se, parar-se com tempo e tempo de qualidade, atenção para ler e ouvir a palavra de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. A oração é essencial na vida de um crente. O tema hoje da mensagem não é essa. Mas tem muita gente que fala assim, o senhor nem sabe, eu falo demais com Deus, pastor. Glória a Deus, continue orando. Pastor, eu oro muito, glória a Deus. Mas quando a gente percebe isso, você sabe que orar, quando não se entende que é via de duas mãos, é mais falar do que ouvir. Então, às vezes tem gente falando demais e ouvindo de menos a Deus. É bom falar a Deus e com Deus, mas é necessário exercitar o ouvir a Deus. A relação que Maria escolhe é uma relação prioritária. Ela não quer apenas tirar proveito. Deixa eu ver o que Jesus está falando para os discípulos, como eu posso arrumar um marido poderoso. Deixa eu ver o que Jesus está ensinando para os discípulos, como eu posso trabalhar e ganhar mais dinheiro. Deixa eu ver o que Jesus está falando para os discípulos, como eu posso resolver aquele problema meu amanhã. Não é uma relação utilitária, de troca. Maria, ela vai aberta, eu quero ouvir o que Jesus está ensinando para eles. E que sirva para a minha vida. Isso que está sendo ensinado para eles. Jesus tem uma relação com os seus discípulos, e Maria escolhe ter uma relação com Jesus, a palavra de Deus encarnada, para conhecer mais a Deus. Para conhecer mais a Deus. Maria, ela tem essa escolha para saber quais os propósitos de Deus, e o que Deus quer que ela venha fazer, como se comportar nessa vida. Eu não sei qual tem sido a sua relação com a palavra de Deus, eu sei como tem sido a minha relação, e com quantas vezes falha, buscando aprimorar isso cada vez mais. A minha e a sua relação com a palavra de Deus precisa ser uma relação, no mínimo, entender que quando eu vou abrir essa palavra, eu estou me relacionando com um Deus que se revela nela, e um Deus que fala quem Ele é, e um Deus que fala como Ele quer se relacionar comigo, com você, e ao mesmo tempo que Deus se revela nessa palavra, Deus também revela a mim e a você quem somos nessa palavra. Deus mostra a miséria de pecador que eu e você somos, Deus mostra as nossas limitações, Deus mostra aquilo que eu e você somos capazes de fazer de mais terrível e horrendo possível. Então a minha relação com essa palavra é, eu preciso saber mais quem eu sou, porque aqui Deus fala quem é o ser humano caído e pecador. Eu preciso saber quem Deus é santo, para que eu possa me relacionar cada vez mais e melhor com esse Deus que é santo. No mínimo essa relação de prioridade para com a palavra de Deus, de conhecê-lo mais, conhecer mais a si mesmo, e se relacionar cada vez melhor
com o Deus da palavra. Assim como Marta, você e eu podemos e devemos desempenhar nossas atividades profissionais, acadêmicas, sociais, familiares, da melhor forma possível. Marta não errou de tudo aqui, ela foi uma excelente hospedeira. Ela mostrou o seu serviço com qualidade, só que ela ultrapassou, ela foi além. Assim como Marta, eu e você precisamos hospedar, servir bem. Assim como Marta, eu e você precisamos levar a profissão a sério, levar a vida acadêmica a sério, levar a vida social, nos nossos relacionamentos com as pessoas a sério, levar a nossa relação com os familiares a sério, da melhor forma possível. Porém, mas, contudo, entretanto, todavia, sem toque. Tem gente que é compulsivamente obsessiva nos seus afazeres. Até nos seus relacionamentos. Você já viu aquele ser humano chiclete? Larga no meu pé um pouquinho, não estou falando chulé, o chiclete. Gente que é demais, gruda demais, ela se relaciona, ela fica, está ali, está sempre querendo fazer mais. Mas isso não é bom, pastor? Não, aí já passou do limite. É bom amar, é bom receber, é bom cuidar. Mas às vezes nesse exagero a gente sacrifica as outras questões, as outras partes. E assim no trabalho, assim nos estudos. É bom trabalhar, é bom estudar, é bom se relacionar. Mas cuidado com os exageros. Porque em nome disso, é o que mais se ouve na sociedade evangélica. Eu não leio tanta Bíblia porque eu não tenho tempo. Afinal, o senhor sabe, Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que lavar a roupa, tenho que passar, cuidar de filho. Chega, Daqui a pouco vai dar um church aí. Vocês acham que Maria e Marta eram desocupadas na época delas? Pastor, mas Marta e Maria não estavam tendo que fazer pós-graduação, elas não tinham que levar o filho para a creche ou para a escola, não tinham que fazer... Elas tinham outros afazeres, cada um na sua época com as suas realidades. Paremos de ficar nos excusando naquilo que são as nossas atividades. Marta, ela teve uma escolha secundária na sua relação com a palavra de Deus. E eu penso que a vida de Marta deve ter sido um pouco mais difícil do que a de Maria. Porque Maria teve uma escolha de uma relação de prioridade. E aí eu penso que a vida de Maria deve ter sido um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil de se levar. Vamos aplicar isso de uma maneira prática nas nossas vidas hoje? Lembre-se que o dia tem apenas 24 horas, viu, irmãos? Nossa, pastor, que obviedade que o senhor acabou de falar. Eu sei, mas tem gente que vive orando aí, Deus não vai responder essa oração, para que você está perdendo tempo, para que o dia tenha mais horas. De fato, umas 28, talvez 36, talvez 200 horas resolveria o meu problema. O problema não está no dia de 24 horas, está no meu relacionar com a minha agenda, está na sua relação com a sua agenda, com a questão de prioridades. Como nós podemos aplicar isso de maneira prática, fazendo essa escolha que Maria fez? Reveja as suas atividades, reveja os seus compromissos, e veja se não está indo além da conta. Eu fico aborrecido quando alguém chega e fala, eu não lembro nem o que eu almocei hoje, vou lembrar o que eu estava fazendo amanhã. Então, pois é um tremendo desorganizado, porque se não sabe o que é as suas atividades no dia a dia, está mal aí a coisa. É preciso parar, rever as suas atividades. Quando eu digo você, eu estou dizendo isso para mim também. Será que eu não estou indo além da conta nisso aqui? Será que eu não estou sendo obsessivo demais com isso? Será que eu não estou querendo fazer além do que precisa? Porque em nome de eu fazer demais aqui, eu estou dizendo que eu não tenho tempo para a palavra. Eu estou dizendo que eu não tenho essa relação com a palavra. Ou quando tem uma relação meia de flash, meia às pressas, meio utilitarista, sem reflexão, sem um ruminar, sem um refletir na palavra de Deus. Como nós podemos aplicar isso? Reveja as suas atividades, reveja os seus compromissos e veja se não está indo além. Terceiro, como eu posso aplicar isso na minha vida? Ore a Deus, meu irmão. Ore a Deus para que Ele te ajude a se livrar dos toques e dos ativismos da vida. Ore a Deus. Quarta prática que eu e você podemos utilizar. Ore a Deus para se contentar com o básico. E aí mexeu. Para se contentar com o necessário. Aí mexeu. Para se contentar com um pouco. Aí mexeu. Porque nós vivemos a sociedade da ostentação. Que nada mais é do que sempre querer mais um pouco. Não é ruim querer crescer e progredir na vida. O exagero dessa ostentação é que te faz e me faz perder. Tem feito muita gente se perder. Jesus, ele se volta para Marta e fala, espera filha,
Tá bom que você já fez, não precisa mais. Ó, você precisa aprender que o pouco, já tá bom, serviu. Ó, tá todo mundo sentado aqui, eu já estou ensinando os discípulos, já lavamos os pés, já secamos, já estamos comendo. Tá vendo? Ninguém morreu, todo mundo sobreviveu aqui, com um pouco, mas você está querendo trazer mais. Leve isso para a sua vida prática, eu levo isso para a minha vida prática. E por fim, vivemos em uma época em que, diferente da introdução, graças a Deus, nós vivemos uma época em que temos a Bíblia em nossas mãos. E em várias versões. Eu tenho um par delas aqui na minha sala pastoral e mais em casa. Nós vemos uma época onde nós temos liberdade religiosa para ler e estudar essa palavra. Abre parênteses. Por enquanto. Fecha parênteses. Terceiro lugar, nós temos pessoas capacitadas para nos ensinar a ler e a estudar essa palavra de forma que se possa compreender. Vou repetir isso aqui. Nós temos pessoas capacitadas na nossa igreja para ensinar a ler e a estudar essa palavra de forma que possa se compreender ou compreendê-la melhor. Então, assim como Maria, faça uma escolha. Dentre todas as suas atividades que você foi convidado a rever no item 2, acrescenta nas atividades do seu dia, mas acrescenta de uma maneira assim, em negrito, itálico, sublinhado e com canetinha marca-texto. Acrescenta lá, parar diariamente com um tempo de exclusividade adequado para a leitura e reflexão da palavra de Deus. Acrescenta isso lá, porque disso vai depender a sua vida, a minha vida no nosso dia a dia. Acrescenta lá, parar, presta atenção, pelo menos dominicalmente, com um tempo de qualidade e respeito à estrutura da nossa igreja e à dedicação daqueles que se prontificam em nos ensinar a ler e a estudar essa palavra. Nossa igreja oferece isso. E quem conhece e tem levado isso a sério, sabe que nós não ficamos aqui tão somente na história de Davi, que pega 3 pedrinhas para atingir a cabeça do Golias, não fica aqui só com aqueles versículos prediletos. A nossa igreja tem prezado por uma profundidade no estudo da palavra de Deus. Eu e a Bíblia vivemos uma relação, você e a Bíblia vivem uma relação secundária, conforme Marta, ou prioritária, conforme Maria. Volte seus olhos ao verso 39, encerrando assim a mensagem dessa noite. Verso 39, volte seus olhos lá. E eu peço que você mesmo assentado leia comigo. Vamos lá? Todos no 3. 3. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Hoje foi colocado algo para você escolher. O departamento infantil ficou lá 26 horas entendendo o que é a escolha. Que em nome de Jesus Cristo, você e eu, possamos ter entendido que nós precisamos fazer escolha. Mas não faça escolha errada. Não faça o que Marta fez. Não continue a fazer o que Marta fez. Faça o que Maria fez. Faça o que Maria fez. Vamos louvar a Deus, bastante atento ao cântico, que o pré-do jovem vai tocar e louvar e exaltar a Deus. Eu e você vivemos cheio de conflitos no nosso dia a dia. Às vezes o mundo está caindo na nossa cabeça. E a gente fala, e agora? E agora, se a minha e a sua escolha tem sido quedar-se diante da palavra de Deus, nós vamos entender como Deus nos socorre. Louvemos ao Senhor. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo
na escuridão da noite, quando eu vejo as tragédias vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontrar abrigo em ti. Segura-me, segura em tuas mãos. Choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontrar abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Deus e você sabe, Deus e eu sabemos a relação que cada um de nós temos tido com a palavra dele. Que nós possamos nesse mês lembrar um pouco mais disso, daquilo que é precioso, que chegou às tuas mãos. Da necessidade que eu e você temos de ler, de refletir diariamente sobre essa palavra. Diariamente. Que isso vai depender da minha reação e a sua reação com o presente século. Com o nosso viver. Use disso, meu querido. Use dessa liberdade. Mas há países que essa palavra não pode entrar lá. E os crentes que lá estão, em lugares secretos, que se forem descobertos são mortos, quando chega, não é nem a Bíblia inteira, um Novo Testamento, uma página. Vocês não sabem a disputa que tem por uma página da Bíblia nesses lugares. Mas parece que quanto mais nós temos à disposição, parece que menos se dá valor. E isso acho que em tudo. Acho que só se dá valor quando perde. Eu confesso que eu oro para que nunca percamos essa liberdade religiosa. Para que nunca percamos a liberdade de conhecer, de ler mais a palavra de Deus. Porque aqui está a vida a qual Deus tem para você e para mim. Usemos dessa liberdade. Reveja como tem sido a tua relação com a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos mais uma vez essa noite. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra hoje, disponível em tantas versões nas nossas mãos. Nós te bendizemos, ó Deus, pela liberdade que temos de poder nos debruçar sobre ela, sobre a revelação do Senhor, para que nós possamos te conhecer melhor. E aquilo que o Senhor nos revela nela, quem somos. Para que saibamos lidar com as nossas mazelas, mas com o teu ato de graça e misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, desperta cada um de nós aqui, aqueles que nos ouvem pela internet. Desperta, Deus, a rever a sua agenda. E a de fato ser honesto consigo mesmo. E ver qual tem sido essa relação com a tua palavra. Se secundária, se prioritária, se mais ou menos. E que haja, Deus, uma escolha de vida, uma escolha inteligente, de ter uma relação prioritária com a tua palavra. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de quem nos ouve pela internet, hoje e até a volta gloriosa de Jesus, como homens e mulheres que amam a palavra, que se debrucem na palavra de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.